Fala pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? Tô há um tempo afastado aí, né, das redes sociais. Hoje eu decidi retornar porque hoje é uma data especial, né? Hoje Plutão está entrando em Aquário, né? Então acho que entrou oficialmente dia 20. Então eu gostaria de fazer um vídeo com essa temática, né? Assim, falando sobre as minhas perspectivas para esses próximos 20 anos em que Plutão vai estar em Aquário, né? E assim, o que, que me vem à mente, né? Várias coisas têm passado aí pela minha cabeça ultimamente. Eu acho que são, de certa forma, alguns sinais, né? Eu tô percebendo assim que eu tô numa fase meio oracular, vamos dizer, né? Onde tudo que vai me chegando parece que é um sinal indireto, assim, uma mensagem, né, oculta do universo. Então, eu colocaria a astrologia dentro desse pacote, né, de mensagens do universo. Então eu acho que a astrologia é um bom referencial, não só para pensar, digamos assim, as nossas dinâmicas pessoais, mas também para entender um pouco do momento histórico que a gente está vivendo, né? Então eu gosto de usar a astrologia um pouco nesse sentido também, né? De ir pensando os momentos históricos, culturais que a gente está atravessando, né? Então assim, gente, uma das minhas teses principais aqui neste vídeo, nessa mensagem que eu estou preparando aqui para vocês, é pensar esse momento, né? Por quê, né? Porque o último trânsito foi há 200 anos atrás, né? Então, a última vez que o Plutão atravessou ali, né, Aquário, foi de 1778 a 1798. Então, ou seja, aquele período bem turbulento na Europa em que aconteceu a Revolução Francesa. E todo mundo meio que fala disso. Qualquer vídeo que você colocar aí, né? De Plutão entrando em Aquário, né? Então, quais seriam os meus acréscimos? Né? Eu acho que essa que é a ideia, né? O que, que eu teria a acrescentar a tudo isso que eu já vi a respeito de Plutão em Aquário, né? Então, assim, em primeiro lugar, acho que a minha ideia principal aqui é não vai ter uma revolução social, né? Eu acho que as pessoas estão completamente desconectadas, inclusive da espiritualidade, da vida, da natureza, enfim, do universo. Então, esse clima de alienação completa das pessoas, não me parece que isso vai desembocar num movimento social relevante, né? Então, o que me parece sim importante aqui nesse vídeo é dizer assim, olha, eu acho que se vai brotar uma revolução e eu acho que é importante que tenha uma revolução, né? Em primeiro lugar, eu acredito que vai ser da espiritualidade, né? Eu acredito que a gente precisa neste exato momento de uma revolução espiritual, né? Que consiga realmente levar esse mundo para uma outra direção, né? Digamos assim. Porque os movimentos sociais, econômicos, políticos, tudo isso até a mesma religião, né, o campo da religião, tudo isso me indica assim uma direção muito errada, né? Uma direção muito ruim. Então nesse vídeo eu vou explicar por que que eu acho isso. Essa minha justificar até mesmo essa minha esperança numa revolução espiritual, né? Ou seja, que a gente tem uma inspiração espiritual para guiar as nossas vidas num ativismo, né, aí no mundo mesmo, né? Assim, sair um pouco da cadeira do aconselhador, vamos dizer, de ficar aconselhando as pessoas para uma posição de relevância mesmo na maneira como as pessoas encaram a vida, né? De dizer, olha, a gente precisa sim questionar tudo, né? Eu acho que agora é o momento da espiritualidade fazer isso, né? Isso seria uma primeira visada, vamos dizer, né? Se vai ter alguma revolução interessante, seria, eu acredito, a partir da espiritualidade. E qual seria a direção dessa revolução? Na minha opinião, a direção dessa revolução seria uma reconexão com os ciclos da vida e do mundo, né? Então, assim, me parece que se a humanidade precisa neste momento, o que a humanidade precisa neste momento? Na minha opinião, é uma correção de rota que nos coloque novamente nos ciclos vitais do planeta, né? Acontece que este estilo de vida que hoje vigora, e que na minha opinião já está morto, se arrastando, zumbizando aqui no planeta,
é, digamos assim, uma perspectiva, vamos dizer, capitalista, moderna, nananã, mas que pensa e idealiza um progresso ininterrupto, né? Então, para mim, essa ideia de progresso, de evolução, de aprimoramento, né, sempre vai desembocar na disrupção, na morte, na desconexão, que é isso que a gente está vivendo atualmente, né? Então, para mim, né, o grande ponto de uma revolução espiritual seria a reconexão. Então, seria negar essa ilusão, né, enorme que a gente tem em torno de um progresso, né, dessa armadilha do progresso que nos faz trabalhar cada vez mais, nos dedicar cada vez mais para enriquecer uma meia dúzia de bilionários e dar a eles os instrumentos para nos dominar. Então acho que a gente precisaria parar com tudo isso, interromper tudo isso e voltar os nossos olhos e a nossa atenção para o planeta e aí estabelecer uma espécie de grande sábado planetário, né, onde a gente pudesse então focar diretamente uma restauração do ecossistema na Terra, né? Então eu acho que esse seria o grande objetivo do momento, a grande meta, aprendizado de um momento em que Plutão está aí adentrando, né, o signo de Aquário, que é o signo das coletividades, né, vamos dizer assim. Então, assim, a primeira parte, né, deste vídeo seria então dizer, olha, vamos dar uma olhada, né, no Plutão em Capricórnio, que foi de 2008 até agora, né? Então, assim, Plutão entra em Capricórnio em 2008. Então, o que, que vai acontecer, né? A grande crise, né, do mercado da bolha imobiliária americana. Então, eu acredito, gente, que eu vou abordar aqui algumas crises, algumas cenas, alguns eventos, que, na minha opinião, é Plutão saindo do subsolo, né? Aquela emergência de Plutão, que eu acho interessante para a gente entender o que Plutão está querendo dizer para a gente, né? Assim, quais são as mensagens de Plutão para a gente. Então, assim, né, observar a passagem de Plutão para o Capricórnio acho que nos dá umas dicas boas, né, assim, para entender o nosso momento atual. Por isso que eu estou falando que eu acho que não vai ter uma revolução social, nem econômica, nem política, né? Então, a primeira crise, a crise financeira, né, de 2008, vai, para mim, revelar o seguinte, né, que a tecnologia, o avanço, o aprimoramento, o progresso, né, que está tudo agora. Observe para onde que a ciência avança, para onde que o dinheiro anda, né? Aí você vai começar a entender, né, o que está acontecendo nesse mundo, né? Então, na minha opinião, toda a nossa engenhosidade, a nossa energia, né, está sendo consagrada o quê? Né, em 2008 nas tecnologias financeiras, né? E aí o que, que acontece? Né? A coisa fica tão complicada, tão sofisticada, tão misteriosa, né, que ninguém mais consegue fiscalizar, entender e conseguir controlar isso que está acontecendo, né? Então, lá na crise imobiliária, eles inventam várias modalidades de crédito que só Deus entende, né, e que ninguém entende, né? Se você vê um filme, documentário, livro, um negócio extremamente complicado. E aí, o que, que basicamente me parece que aconteceu, eu não sou um economista, então, né? Mas aí, enfim, né? Vocês devem estar também bem informados, torço para que esteja. Mas o que, que aconteceu foi, né? Desenvolveram-se linhas de crédito que eram bem flexíveis, as pessoas pegavam dinheiro com facilidade para investir no mercado imobiliário, ou seja, a casa seria uma garantia, digamos assim, né? E a partir daí as pessoas foram pegando esse dinheiro para comprar casas, né? Mas só que, como acontece aqui em São Paulo hoje em dia, né? Você chega num lugar, ele fala assim, você pode comprar para investir, não é para você morar, né? Então o que, que as pessoas fazem? Elas compram uma casa, não é para elas, né, adquirirem uma casa, mas é para elas revenderem e ganhar mais dinheiro depois. Por quê? Porque com mais crédito tem mais procura, né? A lei da oferta e da procura, os preços vão aumentando. Então as pessoas não têm dinheiro, pegam dinheiro, né, com juros baixos, com condições flexíveis, para comprar uma casa que elas não conseguiriam comprar sem esta linha de crédito, esperando uma valorização para poder vender e aí ganhar em cima disso, né? Isso claramente, depois de, né, uma inflada enorme no sistema ali de crédito dos Estados Unidos, nesse crédito imobiliário, a coisa claramente chega num fim trágico, né? E tudo isso acontece também porque as agências de regulação não funcionaram,
Ninguém percebeu que isso ia dar errado, né? Então, para mim, essa crise vai trazer uma informação que é informações bem importantes para nós, né? As instituições já não sabem o que está acontecendo, ou seja, elas não estão conectadas, elas não conseguem entender o que está acontecendo, de tão complexo, sofisticado que é o negócio. Isso gera uma desconexão com a realidade, com a base, com o lastro das coisas, né? E a gente no final se dá mal, mas quem vai entrar em jogo, em cena para salvar o mercado financeiro é o Estado, né? E isso eu acho muito legal, porque a gente está num momento de anarcocapitalismo, né? Onde as pessoas acham que o Estado é o vilão. Então o Estado ali entrou com 200 bi lá nos Estados Unidos para poder salvar essa lambança feita pelo mercado financeiro. Então aí, gente, já dá para a gente começar a entender, né, o que está acontecendo, né? Ou seja, o Estado, ou seja, o seu dinheiro, né, o dinheiro das taxas, os dinheiros que deveria ser investido na população, vai ser investido nos estragos que o mercado, nas crises que ele mesmo vai criar, né? Então, o que dá pra gente perceber, né, gente? Uma crise total de legitimidade, né? Ou seja, o Estado, que deveria zelar, fiscalizar, cuidar da gente, no fundo ele não tá nem aí, não tá acompanhando nada e no final, quando estourar, ele ainda paga o pato, né? E quem fez as merdas sai ileso e continua bilionário. Olha que legal, né? Isso seria, digamos assim, um breve resumo, né, dessa ideia da crise de 2008, que eu acho que vai acompanhar todas as crises que vão acontecer na estadia ali de Plutão em Capricórnio. Com a crise e a intervenção dos estados e tudo mais, né, tem um economista chamado, né, Yanis Varoufakis, e ele vai, e eu acho isso interessante também, colocar o 2008 como um marco, né, de uma migração deste mercado, né, econômico para as grandes corporações tecnológicas, né, as big techs, vamos dizer assim, né? Então a gente tem aí, né, perceba, eu acho que esse é um ponto dos mais importantes, né? A gente entender que a crise econômica não gera, digamos assim, uma reorganização da economia global para se tornar mais transparente e sustentável, né? A gente tem uma migração para as big techs, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante, né? Então, mega corporações como a Amazon, e isso é interessante notar, que são intermediadoras, né? Elas criam marketplaces, né? Lugares, aplicativos e algoritmos que vão fazer o meio de campo entre o fornecedor, o produtor, quem cria os produtos e quem compra os produtos, os consumidores, né? Essa migração para ele vai ser uma, digamos assim, é o início da economia da nuvem, né? Da economia online, da economia tecnológica, né? E isso para ele representa o fim do capitalismo, né? Por quê? Porque toda a dinâmica mercado-lucro, né, vai ser substituída pelas plataformas, né, tecnológicas, digitais, né? Uma espécie de mundo virtual que vai, digamos assim, se instalar entre o produtor e o comprador. E aí vai gerar o que ele chamou de tecnofeudalismo, né? Então eu acho isso muito simbólico, né, gente? A gente entender que a crise econômica de 2008 não gerou digamos assim, um movimento em direção à saúde econômica global, né? Mas sim uma morte do capitalismo, né? E o capitalismo, então, de acordo com esse economista, né, ele vai regredir para o feudalismo, mas agora numa versão tecnológica, né? Porque o Bezos, lá, né, dono da Amazon, ele vai pegar uma fatia grande do valor que circulará ali pela sua empresa, né, e vai, né, sugar, vai drenar. Por quê? Porque ele detém o algoritmo de venda, ele detém aquele ambiente tecnológico. Então, assim, a detenção desse ambiente tecnológico é o que ele vai chamar de feudo, digamos assim, né? Ou seja, as pessoas vão ter que simplesmente pagar para poder pôr seus produtos ali e
claro, né, ter consumidores, mas que no fundo seremos nós, né, que vamos estar ali clicando, alimentando esse algoritmo, né, e claramente esse algoritmo, né, ele vai nos conduzir a comprar coisas, né, que nós muitas vezes nem queríamos comprar, né. Então a gente tem aqui várias coisas novamente em jogo, né? Tanto a sua autonomia, conceitos de livre-arbítrio, de livre escolha, de vontade, né, vão ser subvertidos para que o cara vendedor que está por trás do algoritmo consiga conduzir as suas decisões na direção do que ele, enfim, acha mais importante, que você nunca vai saber, né? Isso acontece aqui também, provavelmente no YouTube, né? Assim, na medida que ele vai utilizando sua plataforma para conhecer seus usuários, né? Então toda essa tecnologia novamente, né, assim, vai se tornando cada vez mais complexa, mais obscura, mais difícil de rastrear, né? Ou seja, o que eles fazem com as informações que eles capturam de nós, ninguém sabe, né? Algumas pessoas, né, vão descobrindo isso, né? Como? Através dos escândalos, né? Então a gente tem o escândalo da crise imobiliária americana, que revelou, né, esses meandros dessas questões do crédito, né, imobiliário americano. Então ali a gente entende por que tudo aquilo se deu, né? A gente vai entendendo que, bom, né, tinha uma coisa de suavizar as mecânicas regulatórias do Estado, né, sobre o ambiente econômico, para que pessoas conseguissem lucrar bastante com isso, né? Que deu no final? O próprio governo resgata essas pessoas. Olha que legal. Aconteceu justiça nessa cena da crise de 2008? Não, né? Quem fez as cagadas foi resgatado pelo governo. Olha que legal. Qual que é o outro escândalo? Um escândalo que eu acho fundamental para a gente entender o trânsito de Plutão por Capricórnio. Escândalo da Cambridge Analytica. Aconteceu em 2014 e 2018. Né? Envolveu, inclusive, a eleição americana de 2016 de Trump. Né? O que essa crise revelou? Né? Olha só, gente, vamos sacar aí as revelações de Plutão. Né? Plutão vive no submundo, né? Volta e meia ele sobe e dá as caras. A gente precisa ficar esperto com esses momentos, né? O que o escândalo da Cambridge Analytica revelou? Né? O escândalo das eleições e da tomada de dados do Facebook pela Cambridge Analytica nos revela o que essas pessoas estão fazendo com os dados que eles extraem da gente na utilização das redes sociais. Para que eles usam esses dados? Né? No caso da Cambridge Analytica, para manipular eleições. Olha que legal. Então aí a gente já tem uma crise, né, da maneira como a gente interage com os ambientes virtuais que a gente utiliza, né? Ou seja, várias coisas são capturadas da nossa privacidade, do nosso estilo de ser, das nossas escolhas, da maneira como a gente escolhe as coisas. Criam-se perfis da gente, da maneira como a gente decide e escolhe, e eles vão vendendo isso para quem interessar. Olha que legal, né? E aí, se a gente usa isso numa eleição, a gente vai ter uma manipulação, né, de quem vai ser ou não eleito. Olha que legal, né? Porque se eu compro essas informações, eu posso, né, aumentar o meu eleitorado. Olha que legal, né? Então aí, de uma vez só, foi para o espaço, né, a sua capacidade, novamente, de escolher os candidatos que você vai votar. Por quê? Porque, no fundo, isso vai ser escolhido por você. Né? E, em segundo lugar, o próprio processo democrático vai pelos ares. Por quê? Porque votar já não quer dizer mais nada. Né? Assim, né? Então, ou seja, a estrutura democrática antiga, vinda lá da Revolução Francesa, olha que legal, de 200 anos atrás, hoje atinge, né, o seu momento, né, de morte efetiva, né? Então, olha que legal, né? A partir do momento que a gente critica a legitimidade do processo eleitoral através das plataformas de redes sociais, a gente tem, digamos assim, uma crise completa
da legitimidade política, né? Isso não é só pelo processo do voto, né? Mas também pelo processo dos lobbies, das infiltrações financeiras, das grandes corporações financeiras, né? Interferindo nas campanhas, manipulando claramente, né, as campanhas políticas, quem vai ter mais marketing, quem vai ter mais projeção, quem vai ter relevância, quem vai ser eleito no final da história, né? Então aí a gente já tinha uma crise há muito tempo. Hoje, mais do que nunca, né, essa crise eu acho que chegou no seu clímax, né? Então, na minha opinião, esse escândalo revela que, na prática, o processo que a gente tinha de escolher presidentes e políticos, hoje não tem mais legitimidade. Né? Foi pelos ares. Né? Foi consumido pelo trânsito de Plutão em Capricórnio. Né? Qual que é o terceiro caso que eu acho interessante, que revela ali Plutão saindo do submundo, né? De que forma, né? Plutão em Capricórnio, né? Esse signo das instituições, das carreiras, do mundo, digamos assim, né? da coletividade, da prosperidade, enfim, de grandes realizações em nível coletivo, né? Como que a passagem de Plutão impactou o nosso mundo coletivo, das grandes instituições, das grandes ideias ou crenças ou ilusões de coletividade. Eu acredito que Plutão matou, né? Matou tudo que já estava capengando, vamos dizer, né? Só que a gente não percebeu isso ainda, né, gente? Isso ainda está meio que moribundo, andando que nem um zumbi aqui fora, né? Então a gente ainda acredita que é um indivíduo, a gente ainda acredita que tem escolha, a gente ainda acredita que tem instituições, né? Então assim, eu acho que Plutão já deixou claro, né? Tipo, ó, tá tudo morto, né? O último caso que eu gostaria de destrinchar aqui é o caso Jeffrey Epstein, né? Assim, né? Que recebeu a primeira denúncia, né? Você já sabe, esse bilionário, ele tinha uma rede enorme de prostituição de adolescentes. Sei lá, assim, infantil. Né? A primeira denúncia, a investigação oficial contra ele, vai acontecer em 2005. Né? O pessoal lá da delegacia de onde ele morava vai iniciar uma investigação contra ele. Já tinha ocorrido outros casos, mas nada tinha acontecido. Né? Só, né, teve um caso, viu o documentário recentemente. Enfim, a menina recebeu ali um abuso dele, enfim, né, uma proposta lá bizarra. Ela foi denunciar, se não me engano, no FBI, inclusive, e não aconteceu nada. Olha que legal, né, gente? Então isso pra mim vai mostrando morte, né? Ou seja, se você vai denunciar uma pessoa, né, com base numa coisa grave, que é num assédio sexual, né, num abuso sexual, e não acontece nada, a gente tem um problema, né, gente? Então, assim, o caso de Jeffrey Epstein, olha só, a primeira denúncia vai acontecer em 2005 e ele só vai preso e entra, digamos assim, no checkmate da situação ali em 2019. O que essa situação de Jeffrey Epstein, na minha opinião, revela? Né? Revela, digamos assim, a profundidade, né, do buraco, da crise que a gente está enfiado. Né? Por quê? Porque a gente tem aí um bilionário, novamente, né? Essa figura dos bilionários eu acho muito interessante de se observar, né, gente? Que fazia, né, uma rede de prostituição de adolescentes mundial, né? Não era nem só nos Estados Unidos, né? Era no mundo todo. Mansão em ilha paradisíaca, né? O cara mexia até com eugenia, né? Depois eu comecei a olhar no Google ali, comecei a ver que ele, né, mexia só com coisa legal. Amigo do Harvey Weinstein lá, né? Aquele produtor que também abusava das atrizes. Amigo do Bill Clinton, amigo do Trump. Ou seja, cadê a polarização, né, gente? A gente falando, ai, porque, né, hoje estamos vivendo a era das polarizações. Que polarização, né, gente? Cadê a polarização nesse caso, né? Então, ou seja, bilionário não tem polarização.
O cara faz o que ele quiser, né? Assim, ele põe o Trump se der dinheiro para ele põe, né, republicano, ele põe democrata, o que der dinheiro ele põe, tá nem azul. Então os caras, né, cruzaram ali o limite há muito tempo, né? Então para mim este caso ele vai ilustrar isso de uma forma claríssima, né? Ou seja, leva trocentos anos pro Jeffrey Epstein ir de fato para a cadeia, né? Ali ele ofereceu toda a grana que ele podia para time de advogados brilhantíssimos, perseguição de vítimas, testemunha. Chega um momento do documentário que a agente do FBI que estava investigando o Jeffrey Epstein chora na linha telefônica ali com os advogados das vítimas, porque o processo foi encerrado, né, pelo procurador lá. E ela nem sabe por quê e ela nunca viu isso na vida dela. Olha que legal. Então todo mundo no documentário, de investigador do FBI, investigador da delegacia de polícia, todo mundo fica besta porque as coisas que vão acontecendo ali, eles nunca viram na vida, né? Assim, e o Jeffrey escapa de todas, né? Ele pega uns acordos michuruca, fica numas cadeias lá, super bem instalado, não sei, alguns meses, não sei se foi um ano, um período mínimo, por crimes bizarros, né? Então todo mundo no início fala assim, isso aqui vai dar prisão perpétua, né? Depois de um tempo, todo mundo silencia, fala, opa, deixa disso, vamos deixar quieto, isso aí, vamos fazer um acordo. As vítimas nem ficou sabendo do acordo, então foi um negócio bizarríssimo. Por quê? Porque todo mundo, né, e no caso, no final, em 2009, ele morre na cadeia, né? Então, outra coisa estranha, né? Então, gente, o que este caso nos revela, né? Que coisas bizarras, tipo abuso sexual, rede de prostituição infantil, sei lá o que mais, vai passar batido se a pessoa for um bilionário, né? E sabe-se lá mais quem participou desse esquema, né? Se os processos eram encerrados dessa forma, provavelmente vários figurões de altas escalas, patentes do governo deviam estar envolvidos aí também, né? E o que tudo isso quer dizer, né, gente? Mais uma vez, uma crise estrutural, institucional das organizações que nos rodeiam, que legitimam, digamos assim, a vida em sociedade. Novamente, Capricórnio, né? Então a gente vai ter, né, gente, uma crise financeira que vai ali revelar pra gente que é essa estrutura que a gente está acostumado, mercado, lucro, produto e por aí vai, né? Já foi pelos ares, né? A gente inventou mega tecnologias para vaporizar tudo, ganhar mais dinheiro, ficar mais rico. Quem dança, quem está na base, né? Quem, enfim, precisa trabalhar para viver, né? Ou seja, né, gente, quem produz o dinheiro real, né, que é o dinheiro aí do trabalhador, de quem trabalha para ganhar dinheiro, vai bancar essas loucuras meio, né, pirotécnicas, tecnológicas dos bilionários. Então, na minha opinião, bilionário, gente, é um sintoma importantíssimo, é um índice assim que a gente precisa olhar com uma lupa, né, para entender esse momento que a gente está vivendo. E na minha opinião, os bilionários, né, assim, é um sinal claro, concreto, do grande desequilíbrio que a gente está construindo aí já há 200 anos, né, desde a última passagem de Plutão por Aquário, né, e que vai, claro, né, naquela época desembocar nas revoluções francesa e políticas que aconteceram, também nas revoluções industriais que marcam o fim mesmo de uma era, né, da era do feudalismo, de uma coisa mais agrária, para agora uma economia mais dinâmica, mais de manufatura, mais de produção. Hoje nós temos uma economia parasitária, né, desses bilionários que não fazem nada, não produzem nada, intermediam todas as transações. Então perceba que hoje o capitalismo ele se especializou numa espécie de parasitismo tecnológico, né, do trabalho real, que é o nosso trabalho, né? Então assim, quem precisa pegar dinheiro para pagar casa, né, e vai ficar a vida inteira pagando, vai financiar um esquema financeiro, né, que vai nos parasitar e vai sustentar esses bilionários, né? Então hoje,
na prática, né, gente? A gente não decide o que a gente vai comprar, a gente não decide o que a gente vai ver aqui no YouTube, né? Então a gente não tem mais, digamos assim, um poder de escolha. Ah, mas é tecnologia, né? Ela pode ser usada, né, gente, para o bem ou para o mal, né? Ela é uma ferramenta, né? Eu vejo isso todo dia, né, em análises aqui no YouTube, sei lá, astrólogos, economistas, todo mundo tem essa ideia, né? De que, gente, estamos vivendo num momento que temos a tecnologia, a inteligência artificial, os algoritmos, tarará. Tudo vai depender da forma como a gente utiliza, né? Se isso estiver em mão errada, por exemplo, né? Acho que a inteligência artificial lá do ChatGPT vai ser desenvolvida a partir de agora, ou patrocinada por um banco X. Então, ou seja, já era, né, gente? Dançou. Então, ou seja, toda a tecnologia vai na mão de bilionário, de banco. Quais são as prioridades das pessoas para parasitar a nossa vida, parasitar o planeta? Então, a partir daí, o que a gente tem, né, gente, que eu acho importante? Entender que a tecnologia, gente, não depende mais, não é mais isso, né? Não é uma chave de fenda mais, né? Tecnologia hoje é uma coisa que forma sua personalidade, que afeta a sua personalidade diretamente, né? Então, se você usa um carro, um computador, uma câmera, um celular, isso vai afetar a maneira como você existe, porque isso vai, digamos assim, interferir diretamente na sua percepção das coisas, né? Na maneira como você percebe o mundo. E pode perceber, né? Se você começa a usar muito celular, muitas tecnologias, você começa a ficar ansioso. Por quê? Né? Por que a gente fica ansioso? Porque isso aqui começa a infiltrar dentro da nossa personalidade, da nossa mente, da nossa maneira de enxergar o mundo. Então, só de usar a ferramenta, a gente está moldando a nossa identidade para nos tornar mais mecânicos. Então, hoje o que está acontecendo, gente, não é que as máquinas estão ficando sofisticadíssimas. É o ser humano que está ficando uma engrenagem, né? Está virando uma máquina. Então a gente está nivelando por baixo as pessoas, né? Então a nossa personalidade hoje está sendo tratorada, né? Para caber nessas tranqueiras aqui que a gente está criando, para ser previsível. Então a gente é extremamente previsível para um algoritmo, por quê? Porque a gente vive pendurado num celular. A gente não consegue plantar a comida que a gente come, a gente não consegue interagir diretamente com a natureza mais. Então a gente está, digamos assim, extremamente rarefeito do ponto de vista narcísico, individual, de ter uma personalidade mais rica, mais plural, mais complexa. E hoje está tudo isso migrando, ou seja, a complexidade está migrando para a tecnologia. Olha que legal, né? Então tudo isso que eu, né, expus aqui, esses pontos que eu acho interessantes, né, que eu chamo de visão oracular da realidade, né, ou seja, de começar a entender esses insights, né, assisti um documentário do Jeffrey Epstein, né, antes de ontem assisti o episódio do True Detective, lá, né, a 4ª temporada. E aí o que mostra na cena de entrada, né? Um pôr do sol, né? um esquimó lá caçando, e aí tinha um bando de alces lá e eles, né, sentem um cheiro no ar e saem correndo, despinguelados pela neve lá. E aí o índio lá fica perdido, fica assim, ué, o que está acontecendo? Tudo ao mesmo tempo, hein, gente? Olha que cena oracular, né? Então, assim, você tem um pôr do sol que, de acordo com a série, vai ser, digamos assim, vai iniciar uma grande noite naquela cidade do Alasca. E a gente tem essa cena meio mística, né? Dos alces percebendo algo e saindo correndo, se jogando do precipício, né? Desculpem o spoiler aí, mas isso é a primeira cena, né? Então, eu acho que é muito legal a gente perceber esses insights que a vida vai nos dando, né? E isso acontecendo às vésperas desse grande trânsito de Plutão para Aquário, né? Assim, e da conjunção Sol-Plutão ali no grau 0 ali de Aquário. Então eu acho isso muito
muito significativo, né, gente? Né, de a gente poder ligar esses pontos e perceber, então, qual vai ser a temática, né? Muita gente tá falando, vai acontecer revoluções semelhantes, tipo assim, né? Revolução Francesa, blá, blá, blá. Eu acredito que não, né, gente? Por quê? Porque, novamente, né? Antigamente a gente tinha uma estrutura de sociedade, indivíduos e tarará, que é completamente diferente hoje, né? Então eu acredito que essas revoluções sociais, da maneira muito ligada à fome, a crises econômicas, a uma crise de legitimidade, novamente, né, daquela estrutura política e econômica que cercava aqueles aldeões ou aquelas pessoas mais pobres daquela época. Eu acho que hoje a gente tem um aparato estrutural tecnológico que vai muito profundo na mente das pessoas e cria uma espécie de pasteurização da identidade coletiva, os movimentos de massa, que dificultam, né, um movimento genuíno de massas, no sentido de questionar, né, esse sistema de opressão que, na minha opinião, serve a essa casta dos 1%. Então, quais são os sinais, né, que eu estou vendo aí para validar essa minha posição? A gente vê o seguinte, né, a gente tem uma crise enorme, ecológica, né, e de valores e de legitimidade acontecendo. E o que a gente percebe no mundo? Né? Assim, né? A gente percebe que os bilionários estão ficando cada vez mais ricos. Né? Aquela Oxfam lá soltou uma pesquisa falando que a grana desse cara aumentou 114% e os 60% mais pobres do mundo afundando. Mas isso já faz tempo. Né? O que mais? Essas plataformas ganhando cada vez mais poder. A gente vê os grandes conglomerados econômicos enchendo o rabo de dinheiro. E a gente está percebendo o quê, né, gente? Olha só, né? Crise ecológica, calor infernal, inundação, terremoto, mundo, né, em convulsão. O que os caras estão fazendo? Estão fazendo guerra. Olha que loucura. Então a gente vê lá Israel, Gaza, né? Bombardeio para tudo quanto é lado. A gente vê na Rússia, Ucrânia, guerra. Isso depois de uma pandemia. Então, assim, no momento que a gente deveria parar e falar, calma aí, gente, vamos, né, repensar a maneira como a gente está vivendo, estoura guerras, meio que falando, vai, faz, sai correndo, age de acordo com o seu desespero instintual, né? E claro, para matar os outros nessa minha guerra aqui, né? E quem que lucra com isso, né, gente? Então, assim, para mim, na minha opinião, os mesmos bilionários, né? Então, o que eu estou vendo aqui, né, nessa entrada de Plutão em Aquário, é essa grande noite se aproximando, né, essa grande crise. Tá tudo as instituições já tomadas por esse grande capital, a serviço desse grande capital. O Estado só vai intervir para salvar esses caras, injetando dinheiro, ou para guerrear a guerra deles, né, dos interesses deles. Né. E o que está em baixa, né, gente? Caso Jeffrey Epstein, justiça. Justiça já não existe mais. Tá? Se você tiver ali, claro, trabalhador, pobre, por aí vai. Então, se você vai denunciar, você foi violentado, você vai denunciar, não vai acontecer nada. Olha que legal. Quem digamos, já sofreu abuso sabe disso. Né? Foi chefe que abusou, já era. Né? Você vai sair, né, além de traumatizada, você ainda vai ser demitida e queimada. Né? Então a justiça está franca decadência. Representação, nossa, digamos, né, as ferramentas legítimas que a gente tem para protestar, para fazer, tá em decadência. Os políticos que você vota, né, já não são mais eleitos se eles não estiverem de acordo com o esquema, né, do grande dinheiro. Né? Nossa saúde mental está indo para baixo, o meio ambiente está indo para baixo. Né? Então, o que eu concluo disso? Né? Assim, o que eu percebo desta conjuntura política, econômica, social, não vai surgir nada. Tá, gente? Tá tudo já comprometido. Né? Da onde que, na minha opinião, poderia surgir uma revolução válida da espiritualidade? Para mim, esse é o ponto. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Né? E chamando
justamente a atenção para o fato do trânsito de Plutão em Aquário, ou seja, eu quero que seja místico mesmo, tá? Assim, não pretendo aqui fazer uma análise política. O lance vai ser um movimento espiritual, e eu acho que a gente precisa entrar nessa seara de forma espiritual, tá, gente? Então, assim, o que eu estou percebendo, os bilionários são um sintoma, né, de que esta ordem está toda podre, esse materialismo já não serve para nada, só para nos manipular. Todos os modelos que a gente herdou dessa modernidade científica, racional, iluminista já foi por brejo, né? O indivíduo já não existe mais, você hoje é uma marionete de algoritmo. Então, ou seja, né, gente, todas as crises que deveriam nos encaminhar para uma revolução que de fato trouxesse um reequilíbrio e restaurasse os ciclos da vida, está indo na direção de enriquecer mais bilionário. Olha que loucura, né, gente? Então a gente tem aqui um descaminho imenso. Então eu acho que esse momento hoje, da entrada de Plutão em Aquário, para mim representa esse insight, gente, da gente entender que agora é o momento da espiritualidade entrar em cena de forma ativa, de forma revolucionária. Então, para mim, essa é a minha aposta, né? Não aposto mais em nada que está aí nesse mundo, tá? Não confio mais em nada. Hoje eu espero pautar a minha vida por uma espiritualidade. E eu acho que isso vai me colocar num caminho de restaurar os ciclos da vida, né? Então, para mim, a ideia de progresso, gente, seja científico, seja econômico, seja político, vai apontar para a morte, vai apontar para encher o rabo dos bilionários de dinheiro, ou seja, vai ser para me manipular, né? Então eu gostaria de hoje fazer um manifesto aqui contra toda intermediação tecnológica entre nós e a vida, contra todo progresso tecnológico, político, tarará, dizendo que isso é um engodo, uma forma de nos manter presos, aprisionados nesse esquema de coisas, dependentes eternamente, né, de um intermediador, no caso agora algorítmico, que vai continuar nos explorando a nossa boa-fé, nossa esperança, nossa bondade, as nossas virtudes, nossas ingenuidades, para, né, alavancar os ganhos de algum bilionário anônimo que eu nunca vi na vida, que deve estar em algum lugar aí muito feliz numa ilha explorando sexualmente menores de idade. Então, né, esse seria o meu manifesto, né? Ou seja, a gente precisa de uma revolução espiritual que reencaminhe as nossas vidas para reconectar com os ciclos da vida. Ou seja, o progresso não reconecta, o progresso não nos encaminha para um ciclo, né? Então, nos encaminhar para um ciclo pode significar uma morte, né? E eu acho que isso é muito saudável, desde que nos recoloque no ciclo da vida, né? Então, para mim, a ideia de progresso é uma ideia antinatural, é uma ideia que parasita a vida, na verdade. É uma ideia perversa, né, gente? Que no fundo, né, e esse é um dos grandes problemas nossos também, né? Você que está aqui vendo, muitas vezes está querendo ganhar dinheiro sem ter que trabalhar. Quer viver de renda, ou seja, você se identifica com esse bilionário, né? Então, para mim, né, a principal meta dessa revolução espiritual é destruir os bilionários, né? Criar uma noção, um movimento coletivo que diga assim, não aceitamos mais bilionários nesse planeta, né? Isso é incompatível com qualquer justiça social, com qualquer democracia, com qualquer possibilidade de haver, né, uma equanimidade nesse planeta, né? Então, para mim, os bilionários são um sintoma deste problema de parasitismo, de desequilíbrio, de sugar o planeta, né, e que está nos encaminhando para essa crise bizarra, né? Então, para mim, eu morreria feliz trabalhando neste propósito, de restaurar os grandes ciclos da vida. Se tiver que destruir capitalismo, vamos embora. Se tiver que chutar esses bilionários e falar, vamos pegar essa grana aqui, vamos recolocar para as pessoas que trabalham de verdade, para a gente fazer um grande movimento de restauração global planetária, uma espécie de grande sábado planetário, né? Dizer assim, galera, olha, eu por mim tá tranquilo, tá, gente? Eu não quero ter McDonald's, celular. Se o que eu estiver fazendo na minha vida estiver ajudando a natureza a se restabelecer,
nos seus equilíbrios, nos seus ciclos vitais, eu morrerei feliz fazendo isso, né? Então, eu não me interesso ter uma carreira, ter uma aposentadoria viçosa, tranquila, né? Pescando em algum sítio. Não. Por quê? Porque isso não vai me satisfazer sabendo que o mundo está acabando, que as geleiras estão derretendo, que os animais estão morrendo, que temos extinções em massa acontecendo ao nosso redor. Então, não faz mais sentido esse individualismo, isso é uma ilusão, né? Isso não faz mais, não tem pé nem cabeça mais, né? Então é isso aí, espero que, né, essa mensagem reverbere de alguma forma na sua existência, te dê uma esperança e um caminho, né, neste novo período de 20 anos que temos pela frente, né? Obrigado pela sua visualização e até a próxima. Tchau, tchau.